dedicando a outras situações, talvez menos complexas, mas também com um certo grau de importância. Eu acho muito importante a questão da ASAV se meter em tudo. A ASAV se meteu no agro, se meteu no Consul, se meteu na FVCred, comissão interna, que é a antiga CBPTA. Na própria administração do UFV, nós temos muitas lideranças da ASAV, eu considero isso importante. Nós ainda não desvendamos a caixa preta da FUNAB, ainda é uma meta, a ASAV está... Eu tenho a sorte, eu acho que os últimos presidentes, de ter pegado a ASAV pronta, consolidada, com esse crédito que eu acabei de falar. Acho que a gente tem algumas coisinhas, fortalecer a questão da comunicação. Nessa era tecnológica, nós ainda divulgamos com o Kombi, e quando a gente chega em Brasília e fala isso, ele já acha engraçado, mas funciona, que é uma beleza. É só rodar com a Kombi na cidade, que o pessoal está participando das atividades. Uma pena de estar tentando ver se consegue esse retorno da rádio, que foi uma questão na gestão do Carlindo aí, que fortalecia muito. A gente usa hoje a Sônia Santana, terceirizamos a comunicação, aí a Sônia Santana. Eu acho que desde a da construção das aves, sempre... Ô Soninha, dá para ir sábado lá? Tem uma polêmica, tem uma reunião. A minha ação nas aves, primeiro foi, vamos chamar assim, casual. Entendeu? Eu não era doutor, eu era o doutor Aguinaldo, não é? Era aquele status que na universidade tinha. Eu fui na Assembleia, o Jaime estava dirigindo a Assembleia, e a Assembleia de greve, casualmente a Assembleia de greve se encaminhou para um caminho que eu particularmente achava que ia dar com os burros na água, pedi a palavra, e a partir daí, em função dessa casualidade, eu acabei ficando 20 anos na ASAV. Mas eu digo que é casual, porque a minha adesão à ASAV naquela época, né, eu fui dos primeiros 100 e poucos da minha carteirinha lá da ASAV, era um escândalo, porque eu era um doutor, né, e a universidade, chefe, eu era chefe. Como que um chefe, sem mais nem menos, começa a ser uma liderança da ASAV? E o fato mais importante, o Carlos aqui nos ajudou na primeira greve, foi que a gente tentou trazer para cá a linguagem sindical, que a gente conhecia. Então, falar em comando de greve, nessa Assembleia que eu estou vendo aqui, né, o Jerônimo ali atrás, era um negócio, ninguém sabia falar isso. Na época, o Jurani não tinha chegado ainda, o preguinho estava nos coeiros ainda. Então, a gente começou a criar um linguajar de luta sindical. Tem que ter um comando de greve. Esse primeiro comando de greve foi extremamente organizado, porque como ninguém sabia nada, eu fui extremamente autoritário e consegui organizar do jeito que a gente imaginava que tinha. Tinha jornal diário. Primeira greve tinha jornal diário. Está aqui o nosso jornalista diário. Foi quando a gente criou a história do comando de greve, que a gente precisava proteger o Jaime, então ele não podia, o presidente não podia aparecer, porque se ele fosse demitido, já pensou o que ia acontecer com a associação? Então, criou-se um comando de greve, né? Não vou lembrar de todo mundo, estava eu, Adolfo, Carlos, porque nós fazíamos, né? Tinha sistema de contra-informação, que não está aqui, o Pedro Dias, que a gente publicava os panfletos lá no Sem Treinar. Para Zé Júlio, acho que não tinha chegado ainda. A gente tinha que vir subindo ali, passava na frente da vigilância. E quando a gente queria dar a contra-informação, a gente deixava o panfleto cair em frente da vigilância. 5 minutos depois estava na mão do Chaves e a gente se deliciava com a contra-informação. Aliás, teve um panfleto lá, né, Jaime, que eles entraram em parafuso, porque a gente coordenava, enfim, assumimos a direção da universidade, isso era o grande medo dele durante o período de greve. Então, foi essa mudança cultural que foi o nosso principal papel, não é? Porque eu, Jurani, por exemplo, Saulo, que víamos de outras realidades que não as viçosenses, nós tínhamos um know-how que era desconhecido aqui. Primeiro, a gente não tinha medo do patrão, não é? Porque as pessoas, mesmo que tenham sido convidadas, você não veio como um escravo comprado, né? Você tinha cabeça própria, visão própria, e aqui não era assim, não, né? Então, o Zé Júlio citou um fato ali que é interessante. Eu vim, Fagundes nunca me viu na vida, fui convidado pelo Antônio Alberto Alessandro de Barros, e quando eu vim para cá, ele achou que era meu dono, tinha comprado o escravo dele. Quando a gente começou a esse movimento sindical, ele ficou realmente muito ofendido, porque era
o Todo-Poderoso. E a mudança de mentalidade passava, primeiro, por essa organização muito organizadinha, que as nossas primeiras manifestações, a bem da verdade, foi uma procissão, né? Todo mundo em fila indiana, de um lado para o outro, tocando um tamborzinho, etc. O secretário do reitor na frente. Então, foi uma procissão de Santa Rita sindical, que tinha dois objetivos. Primeiro, manter a ordem, né, que a gente não sabia se podia virar uma desordem. Depois, porque ninguém sabia fazer outra coisa. Eu e Adolfo passamos a noite pensando o que nós íamos fazer no dia seguinte para botar esse pessoal na rua. Vamos fazer um enterro. Botou lá alguém tocando corneta, não sei o quê, bumbo, megafone, e enchemos da praça até quase a reitoria, que foi outra tática de massa, porque como a gente não sabia, tinha que demonstrar força. Então isso ficou na cabeça das pessoas, dos mais velhos, que ainda estão vivos, eles se encantaram com aquele tipo de organização. Então a nossa primeira greve teve que ser aquele negócio assim, cor-de-rosa, para que as pessoas aderissem. E o principal de tudo, o Carlos aqui até transcreveu, foi ao final da greve, eu fiz um discurso rapidíssimo, talvez de menos de minuto, mas que ele foi fundamental, porque nós enquadramos o reitor, ele estava na mesa, nós terminamos a greve na frente do reitor, e eu botei o dedo no nariz dele e falei assim, esse reitor não foi eleito, porque a gente estava lutando por eleição direta, mas a partir dessa greve, que ele se comportou muito bem, ele está legitimado. Aí o reitor ficou vermelho, né? Como que você fala assim? Agora esse cara é reitor da universidade. Esse cara é reitor. Não é, Carlinhos? Ele falou, e falamos de uma maneira emocional, mas falou só essa bobagem mesmo. Mas como tinha 3.000 pessoas e a emoção, enquadramos o cara e fizemos ele assinar um acordo. Olha, veio um reitor assinar um acordo de fim de greve, né? Criando a creche, criando o curso de alfabetização. Aliás, a Iris precisa estar aqui, que ela foi fundamental nisso. Foi onde o Lagartixa aprendeu a ler, né? E aprendeu a falar. Então, era essa mudança de comportamento que a gente foi fazendo. E foi nessa data também que se criou, devido a esse estágio, que eu vou chamar aqui de escravidão. A gente falava em apartheid, né? O reitor, o Chaves, ficava puto que a gente falava em apartheid. Que se criou aquele famoso slogan, sem os braços da cabeça não faz, porque a gente queria mostrar que sem o funcionário, a universidade não andava. E tanto não andava que o dia que nós paramos, ela parou, né? Então foi isso, o significado na realidade foi essa. Os professores ficam putíssimos com esse slogan. Aliás, só agora, o reitor recente, não sei porquê, se lembrou disso e citou. Porque era um slogan que batia na cara dele. Falava assim, o dia que eu parar, você não faz nada, cara. É isso que nós estamos querendo dizer para ele. O dia que eu parar, quem vai tirar leite das vacas? Quem vai botar o cabritinho lá? Quem vai, né? Então, essa mudança de comportamento foi a nossa principal atitude. E, além do que, uma atitude que, se eu pensar hoje, aqui com 60 anos, que era até temerária, mas a gente vinha de uma ditadura, principalmente eu, Jurani mais equilibrado, eu mais desequilibrado, que a gente queria bater na cara do patrão mesmo. Né, Saulo? O Saulo não era mais do meu lado aí. A gente tinha que exemplarizar o cara. Batia e aguentava. Batia e aguentava. Haja vista que o dia que nós descobrimos que ia ser demitido, né? O cara falou para mim, ó, você vai ser demitido, maneira aí. Falou, se eu vou ser demitido por A, eu vou ser demitido pelo alfabeto inteiro. Aí sim que nós começamos a meter pau, mas aí pesado mesmo, né? Pesado mesmo, porque já está demitido mesmo. Então, essa que eu estou chamando hoje de temeridade, né? Mas essa coragem de colocar a vida a serviço deles, porque era a vida. Se o Jurani não tivesse tido a brilhante ideia de pedir a Azave para pagar meu salário e a Azave ter topado, eu tinha desaparecido do mapa. Então era a vida que estava colocada ali, né? Então isso que foi importante. E minha ação realmente importante terminou no dia que eu fui demitido, porque eu não podia fazer mais nada. Sabe aquele guerrilheiro que morreu? O que guerrilheiro morto pode fazer? Eu já não era mais nada. Quando eu voltei readmitido, eu já não era mais nada, do ponto de vista de liderança, porque eu tinha me esgotado, era a vela que tinha queimado até o fim. Importante demais nessa época, eu vou falar, porque minha amiga Soninha está aqui e ela é testemunha, nessa época eu acho que ela não tinha nem nascido ainda, tinha um senhor que a gente chamava de Toninho o quê? Toninho Araújo. Esse cara já é falecido, fundamental,
porque ele abriu a rádio para a gente ia lá, o Aguinaldo falava 2 horas sem parar na rádio, para todo mundo. Tony Araújo, tem que gravar isso aí, ó. Tony Araújo, onde você esteja, espero que você esteja no céu. Você foi fundamental para essa questão das aves. É evidente que depois a Soninha também cumpriu esse papel fundamental, que era abrir os microfones, porque nós tínhamos que fazer corações e mentes. Foi isso. Então a ZAV passou a ser respeitada. Eu chego a falar, já falei isso por escrito, falo agora aqui na frente de todo mundo, a ZAV foi o fato político mais importante de Viçosa no século XX. Depois, a ZAV repartiu a política de Viçosa em 2. Né? Antes disso que ele está falando, que dia que você ia me ver conversando com o Chico Machado ali, era para matar um ao outro. Né? Quando eu retornei, em 93, se não me engano, né? Primeiro eu tive que mostrar que eu era um ótimo e exemplar funcionário, porque achavam que todo mundo que mexia com o sindicato era vagabundo. Então, eu peguei como tarefa a história de construir aquela biblioteca e ganhei uma placa de um adversário. Quem pôs aquela placa lá foi o Bandeira, e o Bandeira enfrentou uma das greves mais violentas que nós temos. Lembra que eu estava lá na reitoria? Só falei assim, fecha a caldeira e para a universidade. O cara amarelou, branqueou, lembra disso? Que todo mundo obedeceu. Aí ele olhou assim, branqueou, senta na mesa que nós vamos negociar. Então isso foi, vamos dizer assim, esse exemplo que a gente colocou. Todo mundo, na demissão minha, de Zé Júlio, etc., que nós fomos os escolhidos, mas o papel de preguinho é fundamental. A Assembleia, que estava rachada em 2, tinha nego armado, pau, etc., quem manteve o equilíbrio da Assembleia foi preguinho, que tremia que nem a vara verde, tomou o microfone, porque era ato de coragem, cara. Tinha um cara lá, não vou citar o nome dele, porque é meu amigo hoje, armado, que queria nos pegar. Chico Machado estava lá. Né? Então, lembra daquele negócio todo? Era hora de amarelar. E quem não deixou amarelar foi preguinho, porque era mais irresponsável do que todo mundo. Eu já estava demitido, já estava não sei o quê, etc. Então, esses fatos são fundamentais para alinhavar o seguinte. A ZAV foi uma construção coletiva. Todo mundo que esteve lá, e o feitiço, todo mundo que esteve lá, naquela época, se complementava em termos de personalidade. Por exemplo, Jaime eu brigava com o Jaime direto, mas a personalidade do Jaime era fundamental. Eu não tinha a liderança que o Jaime tinha, especialmente entre os operários, que era que se chamava naquela época. Eu era um doutor, cara. Né? Nunca puni ninguém, pode olhar aí, o funcionário meu não vai dizer isso, mas eu era o chefão, eu era o cara, depois do prefeito, era o seguinte. Então, como que o dito operário tinha um medo de você? Te chamava de doutor, né? E depois passou a chamar de Aguinaldo, e etc. Então, essa mudança de comportamento foi fundamental. Depois que eu saí da universidade, fui demitido, etc., eu fiquei 3 anos full time na ZAV. Não vou nem lembrar disso, porque é direto, tem documentos lá. Quando eu retornei, nós tínhamos também criado do sindicato uma liderança política alternativa. Já tinha elegido a Rosângela do PT, a famosa Rosângela do PT. Né? Eu não era do PT, quem me levou para o PT foi o Saulo, numa circunstância, inclusive, da gente tentar disputar com o Fagundes, uma prefeitura, sei lá o que era. Então a gente entrou assim para rachar, e depois eu fui eleito vereador. Quando eu fui eleito vereador, por deliberação própria, por uma visão muito específica minha, que não recomendo pelos outros, eu decidi que eu não voltaria mais à ZAV, porque o aparelhamento das instituições, o aparelhamento das associações, aparelhamento partidário, político, era tão violento que, se eu voltasse à Assembleia da ZAV a partir daquele momento, qualquer coisa que eu falasse lá era o PT que estava falando, não era mais a liderança do lugar. Nunca mais voltei a uma Assembleia da ZAV desde 1996, quando eu fui eleito vereador. Porque eu, particularmente, sou frontalmente contra o aparelhamento de qualquer tipo de organização, por qualquer tipo de ideologia, por qualquer tipo de motivo, uma organização tipo sindicato, que é onde é o lugar de todos. O lugar dos iguais é no partido. O sindicato é o lugar de todo mundo. Por isso que eu fui contra um clube da ZAV. Porque eu ficava imaginando assim, será que a minha filha, aquela Dondoquinha, vai entrar na mesma piscina que Lagartixa vai entrar?
Então, o clube é o lugar dos diferentes, não é o lugar dos iguais. O sindicato que é o lugar dos iguais. Então, em função disto, não é, eu me recusei, pessoalmente, a não participar mais das Assembleias das Aves depois que eu virei político partidário. Não é? Porque eu acho que é um crime aparelhar qualquer tipo de organização, e eu acho que é isso que aconteceu com a FASUBRA e provavelmente com a CUT, não é? Como tinha acontecido antigamente com a CGT, com as outras centrais sindicais que tem aí. À medida que você faz um instrumento de luta e avanço social do trabalhador ser correia de transmissão de governo, sindicato tem que ser contra governo. Governo, por mais que seja do meu lado, ele representa o status quo. Pode ser meu amigo, eu adoro o Lula, acho bonitinho e tal, mas é governo, não é? E o sindicato, se ele adere ao governo, faz o que o Getúlio Vargas queria. Ele vira um sindicato de imposto sindical. E esse é outro exemplo espetacular que a ZAV dá, que é nunca ter precisado de imposto sindical para sobreviver. Ela vive da contribuição do seu associado, né, que contribui quando ele pode, quando ele não pode, ele não contribui e nem por isso deixa de ser associado. Então, eu acho que isso é fundamental, e foi isso que a fez sobreviver. Olha o nosso, sei lá o quê, do lado de lá, que vive de imposto sindical, nunca se emplacou, nunca emplacou. Eu, o Saulo, o Jurani, gastamos emoção com aquilo, porque tinha que mostrar que sindicato era outra coisa. Porque eu nunca dei importância para isso. Aliás, eu não dou importância nenhuma para esses movimentos, que são movimentos de gabinete. Eu olho assim, vai, larga para lá. Você combate pelo outro, não porque você dá importância àquilo. Então, acho que esse exemplo é fundamental. E concluindo agora, eu acho que o trabalho de vocês hoje, Wanda, Elson, é muito mais difícil do que o nosso. Porque nós não tínhamos nada, nós começamos do zero e conseguimos muito rapidamente, aí eu não vou tirar a nossa competência, construir o que é a ZAV. Mas a partir de hoje, não só o mundo mudou, depois da greve dos petroleiros lá do FHC, mudou o mundo sindical. Primeiro, hoje, cá na sociedade externa, a gente nem sabe quem é patrão, quem é trabalhador. Depois que criou SA, todo mundo investindo no FGTS, na Petrobras, etc. Uma hora você é patrão, outra hora você é trabalhador.